É, Shalom, queridos, mais uma manhã, né, onde nós estamos diante da palavra, diante do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus pela tua vida. Muito bom estar aqui com vocês, um privilégio, uma graça, uma alegria no nosso coração. Amém? Como é bom rever aqui pessoas, né? Como é bom conhecer novas pessoas também, novos irmãos, novas irmãs. Vamos orar nessa manhã, amém? Vamos colocar diante do Pai, que o espírito de entendimento, conhecimento, né, venha nos ampliar o nosso entendimento, a nossa mente possa estar agora, né, submetida, né, ao Espírito Santo. Saudade, Ana, tudo bem? Como você está aí? Aí tá frio, né? Shalom, amém. Papai, nós te adoramos nessa manhã, Deus. Nós nos rendemos a Ti, Pai, e nós clamamos, Abba, Pai, abre o nosso entendimento, que o espírito de conhecimento e entendimento, Senhor, nessa manhã, possa ter domínio, possa ter, Senhor, o nosso coração voltado, os nossos ouvidos sejam ungidos agora, Pai, pelo Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo que quebra todo jugo na nossa vida, Pai. Que os nossos ouvidos realmente, Senhor, estejam sendo limpos agora. Que todo conduto auditivo nosso agora receba fogo e seja lavado pelo sangue de Yeshua, para que nós venhamos ouvir, mas não só ouvir, Senhor, mais do que ouvir, entender, mais do que entender, guardar em nosso coração. Senhor, que a palavra dessa manhã seja uma palavra ativadora nas nossas vidas, Pai, e que possamos praticar tudo isso para que o teu nome seja exaltado e glorificado em nossas vidas, para que o teu reino venha a ser estabelecido, Senhor, em cada vida aqui nessa manhã, em cada casa, em cada família, em cada lar, que as verdades do teu reino, Senhor, venham ser ativadas em nossos corações, e mais do que isso, Senhor, estabelecidas, manifestadas através da vida de cada um aqui, Senhor, que cada um aqui nessa manhã, que cada gadita nessa manhã, Senhor, possa rugir como um leão e possa também guerrear as suas guerras, ó Pai, e vencer todas elas. Nós temos já uma palavra de vitória, porque em Ti, em Cristo Jesus, já somos mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém, queridos? Qualquer problema com o som, alguma coisa aí, vocês nos falam. Amém? Glória a Deus. Queridos, abra a palavra aí, em 2 Coríntios, capítulo 10. Saudade, Rosane. Shalom. 2 Coríntios 10, 4. Amém? Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Então, essa palavra diz que as armas do nosso Deus, as armas que a palavra nos dá, o nosso relacionamento com o nosso Deus, nos faz com que sejamos pessoas capacitadas para vencer guerras, amém? Para vencer todas as guerras que está proposto para nós, que está proposta, não segundo a nossa inteligência humana, não segundo a carne, ou seja, não segundo simplesmente a nossa capacidade humana intelectual, mas sim poderosas em Deus, na palavra dele, naquilo que ele diz a nosso respeito.
E essa palavra em nós, essa palavra dentro de nós, essa palavra, eu diria, conectada, imprimida, né, nos nossos pensamentos, na nossa vida, na nossa maneira de pensar, agir, viver, isso nos capacita, nos dá armas poderosas para destruir fortalezas. E nessa manhã eu quero declarar que toda fortaleza mental, todo pensamento que se levanta contra a verdade nas nossas vidas, já caiu por terra. Porque a verdade do Senhor nessa manhã vai trazer luz, vai esclarecer, vai entrar nos lugares profundos do nosso ser, e o Espírito Santo vai nos converter, nos convencer que essa palavra, sim, ela pode transformar a nossa vida, direcionar e nos guiar em todo o caminho que nós temos que caminhar. Amém, queridos? Anulando argumentos, argumentos falsos, queridos, argumentos humanos, argumentos das nossas feridas, argumentos das nossas dores, argumentos que vêm se levantando na nossa caminhada, argumentos que impedem, né, a nossa mente, o nosso coração de desfrutar, de viver de uma forma abundante e poderosa no Senhor, né? Esses sofismas, esses cálculos mentais, essa matemática racional, humanista, idealista, né, das filosofias grega, romana, que estabeleceu-se em nossa forma de pensar, nossa mentalidade, isso precisa ser demolido em nós. Sabe, queridos, nós precisamos olhar a palavra do Senhor com um olhar desarmado, eu diria, né? Para que realmente nós possamos receber armas poderosas do Senhor. Essa manhã nós precisamos deixar cair por terra tudo aquilo que é contra os pensamentos de Deus para nós. Talvez você é um bom cristão, uma boa cristã. Talvez você ora, jejua, lê, estuda a Bíblia, mas talvez seu coração e a sua mentalidade ainda tem muitos escudos, muitos muros, né, que impedem você de acessar verdadeiramente o teu desenho profético, o teu propósito, impede você de acessar uma vida abundante em Deus, amém? E eu quero começar, queridos, falando de algo interessante que o Senhor me trouxe, estudando, né, sobre Mercúrio, que é o trono desse mês. Nós estamos falando de influências demoníacas, influências malignas, de principados, e de como eles agem e como o mundo, as pessoas são influenciadas pelos seus princípios, pela sua cultura maligna, porque os demônios, os principados são seres espirituais da maldade que têm uma mente, que pensam, são pensantes, e eles tentam imprimir, né, na vida das pessoas, influenciar através disso, dos pensamentos malignos que, que eles têm. E eu quero falar algo interessante, porque Mercúrio, ele fala de informações, né? Nós ministramos na primeira aula sobre isso, que o trono de Mercúrio está conectado a informações. E eu quero falar sobre a guerra cibernética, porque a guerra cibernética, queridos, é uma guerra de informações. A guerra cibernética, né, a batalha, né, cibernética é uma guerra por informações. E o que é, então, essa guerra cibernética? Como é que funciona, né? E essa guerra cibernética funciona da seguinte maneira: em geral, o objetivo é comprometer as operações dos seus inimigos, afetando os padrões de vida da população, ou a capacidade de luta de suas forças armadas, né? Pressionar de uma forma que o adversário se submeta, então,
àquele que tem as informações. O que é uma guerra cibernética? É uma guerra cibernética, hoje, é através do quê? Dos computadores, né? Computadores conectados no mundo inteiro, onde pessoas chamadas hackers, né? Eles tentam penetrar em sistemas para vencer, né? Obter informações contra aquele que ele se julga inimigo, obter informações privilegiadas de algo que está para acontecer ou irá acontecer, obter informações e acessos para burlar, roubar, né? E assim causar o mal a outros. Então, essa guerra cibernética, ela tem ações ofensivas e defensivas, né? Hoje em dia, quem trabalha nessa área sabe que os sistemas, principalmente os financeiros, compram, né, de pessoas inteligentes, capacitadas, que estudaram, que desenvolveram sistemas de proteção, né, segurança para os sistemas bancários, para os sistemas de empresas, para o quê? Para não sofrer, né, isso, para não sofrer a perda, vamos dizer assim, para não sofrer o ataque dos hackers que querem obter as informações. Então, essa guerra cibernética, ela tem a ação defensiva e também ofensiva, que tem por objetivo explorar ou danificar ou destruir informações digitais, né, para negar o acesso às suas informações, então proteger os seus sistemas. E isso são sistemas de informações sobre redes de computadores. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque isso é uma guerra real, que ela existe hoje, o mundo inteiro fala disso, né? E se programa, né? E cada dia mais os programadores são pessoas requisitadas para essa área aí. E eu quero falar um pouco de como funciona, então, essa guerra cibernética dentro do sistema demoníaco dos tronos, porque se trata de uma guerra cibernética também, de informações, né? Qual o objetivo dos tronos influenciar na Terra? O objetivo deles é bloquear as mensagens de Deus. Nós vemos isso muito claro no livro de Daniel, quando Daniel orava num propósito de buscar ao Senhor 3 momentos do dia, por uma causa de libertação do povo de Israel. E sempre nós vamos orar por uma causa, queridos. Nós vamos orar pela nossa família, é uma causa que nós temos, né? Levar a nossa família ao Senhor, libertar nossa família, trazer luz na nossa família, entendimento, conhecimento. Nós temos também a nossa guerra pessoal, nós temos a guerra ministerial, nós temos a chamada. Então, nós sempre estaremos buscando ao Senhor por uma causa, pela própria causa do reino, né, pelo Brasil, enfim. Então, nessa causa que nós temos buscado ao Senhor, Mercúrio, ele atuará tentando impedir as informações, as mensagens de Deus chegar até nós. Amém? Isso é como numa guerra cibernética, cortando os sistemas que Deus tem para trabalhar com o ser humano. As mensagens de Deus, elas podem vir através de anjos, as mensagens de Deus, elas podem vir através do Espírito Santo, por uma revelação, através de sonhos. Mas a mensagem de Deus maior está nas Escrituras. E Mercúrio sempre tentará impedir você, eu, todos nós, de mergulharmos nas Escrituras, distorcendo, anulando o desejo, a alegria, enfim, a fé, a vontade, o ânimo. Então, veja que nós precisamos entender que todos os demônios e todos os principados, eles atuam na área da sepultura, de morte, trazer o desligamento de vida, da sua vida com Deus. Porque o que mais nos nutre e nos fortalece é o nosso relacionamento com o Senhor, com Deus, com a palavra. Amém, queridos? Então, veja que
como é interessante, no meio militar também, e nós estamos falando de guerra, de batalha espiritual nessa manhã, amém? Na batalha do militar da terra, qual é o objetivo numa guerra entre os dois inimigos que estão lutando ali? O objetivo maior é descobrir aonde está localizada a central de informações ou a central de comunicação. Onde está? Eu creio que aqui a maioria já assistiu um filme de guerra, amém? E sempre tem um soldado que tem um rádio que comunica, um rádio de comunicação, para comunicar com as outras equipes, né? E Gade fala disso, de tropas, né? De batalhões ali posicionados, amém, queridos? Para uma guerra. Então, veja que o inimigo, né? Sempre tentará descobrir onde está localizado essa pessoa ou esse soldado que está com um rádio de comunicação, que está orientando, aleluias, que está orientando, que está trazendo as informações para as outras equipes. Por isso eu quero te dizer, queridos, que sem a unidade nós não chegamos a lugar algum. As forças militares nos dão o exemplo maior de unidade, queridos, de caminharmos para uma direção, de recebermos orientação, de sermos disciplinados. Batalha espiritual é algo, queridos, que nós podemos olhar aqui para o natural e entendermos como funciona no reino do Espírito. É da mesma forma, os exércitos de Deus contra os exércitos das trevas. Amém? Então, queridos, veja que informação é algo que todos os demônios, todos os tronos, eles sempre vão trabalhar para impedir e trabalhar também para imprimir ou implantar suas ideias, seus pensamentos malignos. Então, veja que numa guerra, o inimigo sempre tentará cortar a comunicação do seu adversário. E é isso que o diabo tem feito, tentando cortar a comunicação do homem com Deus. Foi o que ele fez no Jardim do Éden. A estratégia não mudou, queridos, continua a mesma. O trabalho, né, diário das forças inimigas do mal contra nós sempre será para cortar a comunicação, né? Assim como aqui na Terra, dentro de uma guerra militar, o inimigo tentará cortar a comunicação do quartel. Quando há um sequestro, queridos, quando há um sequestro, a primeira coisa que a polícia faz é cortar a comunicação, tentar cortar a comunicação dos bandidos, né, dos sequestradores. Eu creio que você já viu isso na TV, já viu em filme, cortar a comunicação dos sequestradores com qualquer outro lugar de fora. Então, eles colocam um telefone específico para que o negociador fale com os sequestradores. Então, entenda que o objetivo do inimigo é cortar a comunicação, então, entre as nossas vidas e os céus, é criar barreiras, ruídos. Muitas vezes nós não nos apercebemos quantos ruídos têm entrado nos nossos ouvidos, nos tirando do foco, da chamada, dos objetivos, das direções que nós recebemos, seja do Senhor, seja da palavra, seja daqueles que estão nos aconselhando, liderando, pastoreando. E por isso esse versículo, ele é muito importante dentro da batalha espiritual. E se nós fôssemos aqui, né, destrinchar esse versículo, não lhe ignoramos os desígnios. Nós precisamos entender que quando nós ignoramos essas forças espirituais do mal, quando nós não damos a verdadeira e a necessária atenção a isso, a entender e aprender e a realmente pôr em prática tudo que nós temos aprendido, negligenciamos a nossa vida e as nossas batalhas, então podemos sofrer perdas, danos, prejuízos na nossa vida espiritual, na nossa caminhada, na nossa família, na nossa saúde, em tudo, queridos.
Quando o diabo consegue bloquear, quando o inimigo consegue bloquear a comunicação, ele tem vantagem sobre nós, né? Ele afeta o tempo todo, ele tenta, né, afetar o tempo todo a nossa mente. E Hermes, ou Mercúrio, sabe que quando ele afeta a nossa comunicação com Deus, com a palavra, ele vai estar exatamente fazendo o quê? Roubando a nossa produtividade, roubando a nossa frutificação. E Hermes, Mercúrio, trabalha na rapidez de fazer isso com rapidez, ou seja, ele trabalha, né, trazendo o tempo todo pensamentos, culturas, princípios malignos, né, tentando implantar na nossa mente. A nossa vida só é frutífera, queridos, num relacionamento com Deus, porque a partir desse relacionamento com Deus, com a palavra, nós somos alimentados, vitaminados, nutridos, né? E quando nós estamos nutridos, quando nós estamos verdadeiramente alimentados, quando nós estamos verdadeiramente vitaminados pela palavra, pelo relacionamento com Deus também, pela presença, né? Pelo fluir de Deus em nossas vidas, é que nós somos frutíferos. Hermes tem nos seus calçados asas, e aqui a irmã lembrou bem, asas, que fala dessa rapidez, né, com que ele trabalha. Ele também tem um tipo de cajado chamado caduceu, que é também um bastão com asas e duas serpentes em volta desse bastão, que é até um símbolo muito usado na medicina, né, e em muitas outras profissões. Então, queridos, veja que o inimigo também não dorme, vamos dizer assim, né? Ele está sempre tentando cortar as informações, a comunicação. Como ele afeta a nossa comunicação? Quando ele nos desanima a buscar, quando ele traz entorpecimento nas nossas emoções, na nossa forma de pensar. O tempo todo estamos sofrendo ataques na nossa mentalidade, queridos, na nossa mente. O tempo todo estamos sofrendo ataques. Como? Não adianta orar por isso. Já há tanto tempo você ora por isso, não adianta orar. Não adianta você buscar. Você nunca vai chegar aonde Deus quer que você chegue porque você não entende, porque sempre, nosso dia a dia, estaremos sofrendo esses ataques por pessoas, por imaginações e pelo diabo, né? E seus comandados, que são os tronos malignos. Então veja que nós estamos dentro de uma de uma de uma guerra cibernética, né? Espiritual, falando de batalha espiritual, né? Mas eu quero profetizar nessa manhã que o Espírito Santo, ele está fazendo algo por nós, por mim, por você. Ele está nos dando uma unção de gaditas, amém, queridos? Ele está nos despertando através de todos esses conhecimentos, através de todas essas verdades. O mal sempre oferece atalhos. Queridos, eu queria que nós fôssemos para entender essa guerra espiritual na nossa mente, queridos, porque todo o poder está na nossa mente, na verdade. A nossa mente nos leva a tomar as decisões. Todo dia você está fazendo escolhas, amém? Todo dia pela manhã você escolhe o que você vai tomar de café da manhã, como que você vai para o trabalho. Todos os dias você está fazendo escolhas, o tempo todo. O que você vai fazer para o almoço, o que você vai ler na palavra, o que você... Todos os dias estamos fazendo escolhas, estamos tomando decisões. E as nossas escolhas, nossas decisões são influenciadas pelo quê? Pelos nossos pensamentos. Mercúrio é um comando dos ares.
e que quando fala-se de comando dos ares, sempre vai falar disso, pensamentos, cálculos, sofismas, né, que afetam as nossas decisões, que afetam os nossos pensamentos, que afetam as nossas decisões, que afetam nossas escolhas. Então, queridos, não podemos escolher mal, porque o Senhor nos deu uma unção de leão, de gaditas, queridos, para realmente nós sermos bem-sucedidos, sermos abençoados. A palavra ser abençoado, ser afortunado, quer dizer ser bem-sucedido. Amém? E é isso que Deus quer. Deus não quer nada menos que isso para as nossas vidas. Ele deseja que eu e você vençamos todas as guerras que estão propostas para nós. Deus sempre estará pronto, querido. Jesus sempre está pronto para nos defender, para nos ajudar, para enviar os seus anjos, para mover os céus a nosso favor. Porém, ele se move por fé e por aquilo que nós agimos na terra. Quando o céu se move? Quando o céu se move, queridos? Quando nós nos movemos aqui na terra. Quando nós damos o passo de fé em direção ao desafio que nós temos nessa manhã, nesse dia, enfrentamos, buscamos o Senhor na palavra, realizamos a nossa parte, que é estar com a nossa vida limpa, né, com a nossa vida transformada, fluindo. Veja aqui o que aconteceu na tentação de Jesus. Vamos para Mateus 4. Não vou estar lendo aqui os versículos, mas depois você pode meditar também em Mateus 4, na tentação de Jesus. Eu só quero trazer aqui um olhar, talvez um pouco mais diferenciado para você nessa manhã. É muito conhecida a tentação de Jesus, mas eu queria compartilhar dentro da tentação de Jesus, né? Lições aqui para nós, entendimentos, conhecimentos. Jesus, depois de batizado, ele é levado, né, para o deserto. Ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado ali, né, para passar por um desafio, né, ali em relação à tentação. E nós podemos perceber que nesse momento da tentação de Jesus, não são apenas aflições normais, ele não foi tentado apenas em simples aflições normais, né, do seu ministério, que ele estaria saindo do deserto para iniciar o seu ministério. Não era só isso aí, não era só sobre o ministério, era algo muito mais complexo, e eu creio que Jesus quer nos ensinar isso. Na primeira tentação de Jesus no deserto, onde Satanás sugere que as pedras se transformem em pão, né, que ele transforme as pedras em pães. Então, Cristo, com certeza, ele poderia fazer isso, queridos. Ele transformou água em vinho, ele andou sobre as águas, ele curou os paralíticos, ele ressuscitou mortos, então, ele acalmou tempestades. Então, ele com certeza, ele poderia transformar essas pedras em pães, com certeza. Mas fazer isso, transformar as pedras em pães, ouvir o que o diabo estava sugerindo, sugestionando, isso incluiria obedecer Satanás. Então veja como Satanás trabalha conosco, nos tentando, sugerindo que façamos coisas boas até, aparentemente. Sugestões, é isso que esse versículo que nós lemos também, 2 Coríntios 10, 4, fala, sofismas, sugestões, né? Pensamentos que se levantam. Então, ele sugeriu aqui, mas se Jesus obedecesse a Satanás, ele estaria transformando aquela pedra em pão, em alimento, mas aquele pão seria um pão sem Deus. Um pão sem Deus. Isso é muito forte. Quando o Senhor me trouxe isso, eu falei, uau, um pão sem Deus. Mercúrio trabalha nas finanças. Será que muitas vezes o nosso pão não tem sido um pão sem Deus, queridos? Por isso, tantas dificuldades, tantas dúvidas que ele lança, sugestões, dúvidas, meio termos, meias verdades. E quantas vezes nós... o que significa isso, pão sem Deus, né? Então, o Senhor me trouxe aqui, olha,
O pão sem Deus poderia significar conseguir riquezas sem Deus, sem bênção de Deus, né? Trabalho, através de trabalho desonesto, ilícito, jogos de azar. Ah, sabe como o brasileiro é, né, irmãos? Não, só vou fazer uma fezinha esse mês porque, né? Misericórdia, né, irmãos? Eu sei que aqui os irmãos já são curados disso, mas eu sei que nós lidamos com pessoas e a mentalidade muitas vezes está presa em coisinhas, em pequenas pedrinhas, né? O pão sem Deus poderia significar reter impostos, né? Um trabalho também como escravidão, ou seja, viver só para trabalhar, não ter uma vida com Deus. Quantas pessoas, irmãos, têm sido roubadas no seu tempo com Deus? E eu acabei de relatar, irmãos, que a nossa comunicação, o nosso relacionamento com Deus é algo importantíssimo na nossa vida. E quantas pessoas trabalham? Trabalho é ruim, irmãos? Trabalho é pecado? Não, trabalho é coisa boa. Se Jesus transformasse a pedra em pão, não era ruim, não era uma coisa ilícita. Pão, a necessidade básica do ser humano. Mas ser escravo do trabalho, usar o trabalho para dizer, eu não tenho tempo para ir para a igreja, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para fazer o meu chamado, não, eu não tenho tempo para chamado porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que manter minha casa, eu não tenho tempo para viver o propósito de Deus, porque o meu trabalho me consome. Eu tenho ouvido isso das pessoas. Pastor, o meu trabalho tem me consumido o meu tempo. Então, veja onde somos roubados. Muitas vezes somos roubados no tempo. E como o apóstolo tem nos ensinado, queridos, sobre tempo, sobre os tempos e as estações. Queridos, não tem nada mais tremendo para você prosperar, para você avançar em prosperidade, em abundância, do que viver as festas bíblicas. As festas bíblicas são os maiores portais de prosperidade. Amém? Isso é bíblico, isso é algo que nós podemos viver se nós queremos viver. Mesmo que o seu ministério não faça a festa, faça na sua casa o momento de festa com o Senhor. Amém, queridos? Então, veja aqui que um alimento sem pão. Então, quando o Senhor diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33. Quando o Senhor também diz, Mateus 6,24, não coloquem o seu coração nas riquezas, no dinheiro, como a segurança, né? O, o mundo oferece inúmeras possibilidades para escolhermos, mas Jesus e a sua palavra reduz a vida a apenas duas coisas: o reino e a justiça de Deus. Tudo mais fora disso é subproduto disso. Então, a ordem de buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça vem seguida da promessa de que todas essas coisas que nós estamos, ou que as pessoas estão se matando para conquistar, perdendo seus momentos com Deus, perdendo sua saúde, sendo escravizados por um sistema, tudo isso o Senhor nos acrescenta. Aleluia. E eu quero declarar, eu quero, juntamente contigo nessa manhã, dizer: nós receberemos esse favor do Senhor. Nós teremos a nossa vida acrescentada. Eu quero dizer que nessa manhã o Senhor está acrescentando dias de vida para nós, como Ele fez comigo. Eu sou grata a Deus porque Ele acrescentou dias de vidas na minha vida. Ele tem acrescentado saúde, Ele acrescenta também finanças e abundâncias. Queridos, o Senhor é aquele que acrescenta, mas antes do acrescentar, vem o quê? Cumprir a justiça, viver justiça, né? O poder da justiça é muito importante. É um tema para uma outra aula. Aleluias, né? Atos de justiça. Veja que Gade era essa tribo que fez isso. Ele praticava atos de justiça. A tribo de Gade, ele praticava atos de justiça quando ele servia aos seus irmãos. A tribo de Gade
É tremenda a tribo de Gad. Irmãos, não, acho que o mês é pequeno para falar dessa tribo, porque coisas tremendas aqui o Senhor trouxe. Queridos, e mais, vamos para a segunda tentação de Jesus aqui. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, né? E seremos acrescentados quando vivemos a justiça do Senhor, a justiça da segunda, a um lugar alto, né? A um lugar alto. E diz o seguinte para Jesus, né? Supostamente ali ele faz uma proposta, mais uma proposta. E veja, irmãos, o diabo está sempre fazendo proposta para nós negociarmos a nossa fé, negociarmos nosso chamado, negociarmos nosso casamento, negociarmos a nossa família. O diabo sempre estará fazendo propostas, irmãos. Então, nós precisamos estar atentos. A batalha espiritual não é só para não é só para quem é chamado, vamos dizer assim, para quem tem um chamado específico de batalha. A batalha espiritual ela é diária em nossas vidas. E nós precisamos entender de batalha, porque nós precisamos vencer todas as batalhas que estão propostas, né? Então, Satanás aqui, na segunda tentação, ele leva o Senhor ao pináculo do templo e ele mostra, né, ali, e ele diz, se lança daqui, porque está escrito, olha só, está escrito que o Pai, o Senhor, dará ordem aos teus anjos para te guardar, para te livrar da queda, para você não cair, né? Então, aqui o que ele faz? Ele tenta Jesus com uma palavra escrita, que essa palavra está lá em Salmos, realmente, que o Senhor daria ordem aos anjos dele para guardar o seu ungido, né? Então, ele faz isso aqui, isso seria o quê? E Jesus responde como? Não tentarás ao Senhor teu Deus. O que seria tentar a Deus no dia a dia nosso? O que seria tentar a Deus? Dentro dos mandamentos do Senhor, nós vemos sempre o Senhor falando, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, escolhe, pois, a bênção, escolhe os princípios da palavra, escolhe os meus estatutos, porque, irmãos, a Bíblia não é um livro de regras e proibições apenas. As proibições de Deus são para nos proteger, irmãos. Coloca isso na tua cabeça hoje, na tua mente. Quando Deus proíbe algo, tem um fundamento. É porque Deus já sabia que o diabo iria usar aquilo para te enganar, para nos enganar. Então, Deus não está assim só proibindo porque Ele é Deus e Ele quer proibir, não. Toda proibição bíblica que Deus coloca na Bíblia é proteção, para trazer proteção. Irmão, se sinta privilegiado nessa manhã de ser protegido pelo Senhor, de ser guardado por Ele, pelo esse cuidado, por esse zelo que Deus tem das nossas vidas através dos ensinamentos. Vem a nossa proteção, queridos. Então, aqui, Jesus responde, não tentarás o Senhor. E o que seria tentar o Senhor? Seria, irmãos, viver quebrando as leis, viver quebrando os princípios e querer ser protegido, e querer ser bem-sucedido, né? É uma coisa ilógica até. Satanás usa a distorção da nossa alma, a motivação errada. Quantas vezes, irmãos, nós queremos estar em evidência, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos estar em evidência, queremos estar em lugares altos, né? Mas veja que mesmo em lugares altos nós seremos tentados, principalmente quando já vencemos muitas coisas, estamos em um lugar que o Senhor nos coloca, seja trabalho, seja ministério, seja na nossa vida secular, nós seremos tentados da mesma forma. A fama ou prestígio sem Deus. Como eu disse no começo, o mal sempre nos dará atalhos. Preste atenção nisso. Quando alguém vem com facilidades, quando alguém vem cheio de elogios,
Quando alguém vem cheio de manipulação sobre a sua vida e diz: ah, você sabe mais que o seu pastor. Nossa, você é muito mais entendido que o seu líder. Ah, nossa, você devia estar em tal lugar já. Você devia. Olha, tá vendo? Ninguém te dá oportunidade. E você é tão sábio. Cuidado, irmãos, com a manipulação. É isso que o diabo estava fazendo com Jesus. Ele estava dizendo: olha, você é melhor que o seu pai, Jesus. Você é melhor que Deus. Que ele vai mover o céu, né? Se você fazer algo assim, Deus vai, como diz assim, perdão da palavra, Deus vai se virar para te salvar, né? Então, se Jesus fizesse aquilo, irmãos, ele estaria tomando uma atitude de independência. E eu quero dizer nessa manhã, toda independência na sua vida tem que cair por terra. Toda independência, toda orfandade, toda essa distorção na sua alma, na nossa alma, que precisa ser tratado. Às vezes queremos atalhos para ser aclamado, para recebermos, como eu disse, reconhecimento, né? Essa foi uma tentativa maligna, né, do diabo com Jesus. E se, irmãos, Jesus foi tentado, nós não vamos ser? Estamos sendo todos os dias, é que não percebemos e caímos muitas vezes nessas tentações. A terceira tentação de Jesus foi quando o diabo mostrou toda a glória do mundo, né? Todo o poder, toda a riqueza, todo o ouro, tudo aquilo que o mundo chama de riqueza, né? E tentou negociar mais uma vez, né? Mas eu quero declarar nessa manhã que você não negociará o propósito que Deus tem na sua vida, você não negociará o seu relacionamento com Deus, você não negligenciará nem negociará a chamada que o Senhor tem para você sobre o trabalho, sobre a profissão, você não se deixará levar, amém? Sobre as propostas malignas. E no terceiro momento, o diabo disse: eu te dou toda a glória do mundo se você se prostrar e me adorar. Sabe o que mais alimenta os tronos malignos, irmãos? A falsa adoração. A adoração que não é adoração, né? A falsa adoração tem alimentado os tronos malignos. As atitudes das falsas adorações. Os tronos, eles se alimentam disso, da falsa adoração que o mundo tem oferecido a esses deuses, que na mitologia, né, são deuses mesmos. Já eles se intitulam deuses. No Egito, os faraós se intitulavam deuses. O homem sempre tem, eu digo que o homem, depois da queda, ele adquiriu a síndrome de Sol, né? Eu tenho que ser grande, eu tenho que aparecer, eu tenho que estar, é o eu, né? Então, a necessidade de reconhecimento, de fama, né? De provar, né? Nós não temos necessidade de provar, amém, queridos? Deus já sabe quem nós somos. O Senhor é aquele que quer nos fortalecer, frutificar cada dia mais na chamada dele. Então veja que o Senhor quer nos acrescentar, queridos, quando nós queremos viver a justiça dele, quando nós trabalhamos para viver os princípios dele, para nós estarmos alicerçados, potencializados, diga amém, né? Gade fala de tropa. Eu achei bem interessante aqui algo que eu estudei aqui, busquei sobre uma tropa, né? Uma tropa é um batalhão bem organizado, uma tropa é pessoas alinhadas, né? Que caminham juntas no mesmo propósito. Irmãos, como a unidade é difícil já dentro da família, não é mesmo? Como o inimigo tem lutado contra a unidade da família, contra o bem maior, né? Os gaditas eram empreendedores, negociadores, irmãos. A inteligência para negócios é o acrescentar de Deus na sua vida. Eu quero declarar que você receberá essas capacidades de administrar bem aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão.
como é importante você entender, como é importante você pegar os seus 90% que fica para você e saber administrar, e saber usar com justiça, e saber ter a inteligência divina, que é a sabedoria, né? Que é temor mais conhecimento. O temor mais conhecimento, misturamos ele e isso gera a sabedoria, a pessoa de Jesus, né? Conhecemos a pessoa de Jesus. Então, queridos, nessa manhã, eu queria falar assim rapidamente sobre alguns pecados financeiros, porque o Senhor me levou para essa vertente, né? Tem muito mais coisas, queridos, sobre o trono de Mercúrio, né? Tem algo bem interessante, eu quero só compartilhar aqui com os irmãos. Foi de uma aula do apóstolo Joseir, onde ele deu uma aula muito interessante e sobre as glândulas, e eu peguei aqui apenas uma parte que tem referência a Mercúrio, e eu quero transmitir para os irmãos. Esse conhecimento não é meu, é do apóstolo Joseir, mas eu achei meio interessante, então eu estou trazendo aqui. A tireoide está relacionada a Mercúrio, e quando aberta, traz as características de astúcia, indecisão e desonestidade. Então, Mercúrio está ligado ao dia de quarta-feira e está ligado à glândula de tireoide. Né? Cada trono, cada comando maligno está ligado, opera, né, vamos dizer assim, através de uma glândula do nosso corpo. Então, achei bem interessante isso, estou trazendo aqui para os irmãos. Por isso, as finanças estão ligadas a Mercúrio. Quando um homem passa por problema financeiro, isso afeta a vida de um homem de uma forma geral, mas principalmente ele pode manifestar problemas na tireoide. Olha que interessante. E nas mulheres, como que manifesta isso? Através da indecisão e ao mundo do pensamento. Então, a mulher, ela fica mais pensativa, ela fica remoendo mais, ela fica paralisada. Irmãos, como isso é sério, isso é muito sério. E quando ele fala aqui que é aberta, quando a tireoide é aberta, ou seja, esse portal do laríngeo. Então, quando as pessoas participaram de seitas, e eu quero dizer nessa manhã, se você participou de seitas, se você também no seu passado buscou seitas, religiões, principalmente que abrem os chakras, né? Que mexe com os vértices. Então, quando esse portal aí é aberto, manifesta tudo isso. A pessoa que está sob a influência de Mercúrio fica maquinando o tempo todo em cima do problema e fica paralisada no problema. Talvez nessa manhã que você esteja me ouvindo, e você está dessa forma, eu não sei, o Senhor está falando aqui. Então, veja, se você está assim, que um problema tem roubado você e você tem ficado paralisada ou paralisado, né? Principalmente problemas financeiros, né? Paralisam mesmo. Então, veja que isso é ligado ao trono de Mercúrio. Então, a pessoa fica ali o tempo todo pensando no problema e não consegue visualizar uma solução. Em nome de Jesus, quero dizer que o Senhor vai te trazer nessa manhã um rompimento com qualquer tipo de paralisação assim, que você vai ampliar a sua visão, que o espírito de criatividade venha sobre ti e você possa romper, para que as suas finanças venham romper, para que você saia de toda paralisação, seja o seu problema financeiro ou não. Então, a pessoa que também sofre por antecipação, aquela pessoa que fica sofrendo por antecipação, né? Quando isso acontece, significa que a tireoide está sendo bombardeada. Então, irmãos, unja a tua tireoide nessa manhã, unja aqui esse ponto vital chamado laríngeo, unja, ore, decrete, consagre e diga: Senhor, eu não quero ficar olhando para o problema. Em nome de Jesus, eu quero olhar para a solução. Eu quero olhar para a tua palavra que traz solução, traz vida. Irmãos, tem solução. Nosso problema tem solução, mas nós precisamos buscar o Senhor.
nós precisamos viver o que o Senhor tem para nós. Aleluia. Irmãos, alguns pecados na área financeira que nos impedem, então, de avançar e viver o projeto de Deus, né? Como eu disse, o pão sem Deus. Eu já falei algumas coisas sobre o pão sem Deus aí, que o Senhor me trouxe algo tremendo para a minha vida, foi, né? A prosperidade, anote isso, porque isso é tremendo também. A prosperidade é parte de um desenho para nós. Aleluia. Amém? Você recebe? A prosperidade é parte de um desenho para nós. O Senhor quer nos dar shalom, segurança, conforto, sim, saúde, dinheiro, sim, para tudo que nós queremos investir, fazer, realizar. Sim, Deus sonha conosco, irmãos. Deus não está indiferente. Deus não está indiferente às nossas dores. Deus não está indiferente às nossas vontades. Deus não está indiferente aos seus projetos no seu ministério. Deus não está indiferente. Ele apenas está trabalhando a nossa fé. Amém? Mas veja aqui o que nos impede de prosperar. E algumas características, veja aí se nessa manhã você se identifica com alguma característica, ou a sua família, ou enfim, alguma coisa que você está vivendo, porque essas características são de alguém que está preso em Mamon, em Mercúrio, tá? Quem está preso na frequência de Mercúrio e Mamon apresenta essas características na sua vida financeira. Está sempre endividado, gasta dinheiro quando está deprimido, ou seja, dinheiro é emocional, né? Muitas mulheres têm compulsão de gastar dinheiro. Por quê? Porque ela não está bem, a sua emoção não está bem, ela não está satisfeita, ela está insatisfeita. Então, ela vai tentar preencher com algo, né? E homens também. Então, a compulsão por gastar e está sempre endividado. Gasta dinheiro quando está deprimido. Muitas mulheres, quando está chateada, falam assim, hoje eu quero vitrinar, eu vou vitrinar porque, né? Talvez ninguém fez isso, só eu, né, irmãos? Talvez aqui nenhuma de vocês um dia foi para essa área, mas eu tive esse tipo de compulsão, mas graças a Deus o Senhor me libertou. Fica angustiada ou angustiado quando preciso comprar, né? E não tenho, eu quero, né? Aquele querer, eu quero. Uso o dinheiro para dominar pessoas, né? Chantagear pessoas, enfim, olha aí, isso é uma frequência. Pessoas que sempre convidam amigos e paga tudo para mostrar que está bem. Olha aí o Senhor nos pegando aí, né? Cobrar mais do que é justo. Isso é um pecado, está lá em Provérbios 10, 2. Adquirir dinheiro com mentira. Provérbios 21, 6. Realizar investimento secundário e desnecessário. Provérbios 21, 17. Adquirir dinheiro com roubo. Ser fiador, avalista. Irmãos, o Senhor sempre vai trabalhar na lei da semeadura conosco, né? Ele é o que dá semente, é o que semeia, diz a palavra. Suborno, receber ou dar suborno, corrompe a justiça. Sem a justiça, você não tem a acrescentar. Veja aí onde você está perdendo dinheiro. Né? Você precisa, se você, em algum momento da sua vida, praticou o suborno, você precisa fazer uma oferta de remissão, um arrependimento, claro, pedir de perdão e uma oferta de remissão. Problema no trabalho, por exemplo, você ganha por hora, mas você é negligente, chega atrasado, não cumpre seus horários, rouba o tempo do seu patrão, isso é pecado. Tomar decisão sozinho, não busca conselho, né? Não busca conselho para os negócios, não busca conselho para nada, sempre na orfandade. Você pode ter o melhor pai espiritual do mundo, irmão, se você não decidir ser liberta o espírito do órfão, sempre você estará na veia da rebelião. Dedicar-se à usura e ganhar juros excessivos, tudo isso é pecado, irmãos. Carregar fardos sem confessar, né?
todo pecado não confessado, não trazido para a luz, ele tende a nos aprisionar. Então, queridos, aqui foram alguns pecados aí, se você se identificou, em nome de Jesus. Se arrependa, peça perdão, faça oferta de remissão, amém? Eu queria orar com vocês agora, queria que a gente orasse, fizéssemos a renúncia do trono hoje. Não podemos deixar de fazer, né? Amanhã teremos a última aula, que será muito especial, né? Estamos com saudade do apóstolo aqui, e provavelmente ele estará conosco, eu creio. Então, vamos orar nessa manhã. Se você tiver óleo aí, unja a tua tireoide, unja o alto da tua cabeça, unja a tua testa, amém? Se prepare aí, fique de uma forma que você possa realmente orar, fazer essa oração e se libertar. Em nome de Jesus, eu declaro, seja liberta nessa manhã, seja liberta, irmão. Que toda estrutura de mercúrio, de mamon na sua vida, na sua família, comece a ser rompida, comece a cair por terra em nome de Jesus. Coloque o seu coração, o seu verdadeiro arrependimento, amém? Pai, eu quero que vocês repitam aí, amém, queridos? Diga assim, Pai, em nome de Jesus, renuncio toda a influência e característica do trono de Mercúrio e do signo de Virgem. Cancelo toda a influência de Mercúrio, deusa Maia, e fecho a entrada do inferno na terra, no céu e constelações, desde quando fui fecundado e gerado, no ventre da minha mãe e em meu nascimento, no período de 23/8 a 22/9. Renuncio e confesso os pecados de quando fui orador, cantei, toquei, compus e escrevi, através da influência desse trono, que sejam canceladas toda contaminação nos ares e nas pessoas que ouviram ou leram, e somente o que vem do seu espírito permaneça nelas. Renuncio e confesso os pecados de ter negociado e vendido através da astúcia de mentir, roubar e querer levar vantagem em tudo. Peço perdão quando falei que o brasileiro dá sempre o seu jeitinho, através de corrupção e falcatrua. Renuncio e confesso o pecado pelo amor ao dinheiro. Aceitar o governo de Mercúrio e Mamon, retendo as minhas riquezas. Não ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Renuncio e confesso os pecados de não ter ofertado para construções, obras, ou naqueles que têm me ensinado e ministrado. Renuncio e confesso dizimar e ofertar de acordo com o meu emocional, e não porque tenho a revelação que tudo pertence ao Senhor. Renuncio e confesso os pecados de ter um coração avarento, ser demasiadamente apegado ao dinheiro, desejo desenfreado de acumular riquezas e não ter a visão de reino. Renuncio e confesso quando não contribuir com ofertas e orações pelos missionários. Ser egoísta e não deixar as necessidades dos sacerdotes, e não enxergar, perdão, as necessidades dos sacerdotes. Não cuidar das viúvas, órfãos
necessitados e estrangeiros. Confesso o pecado quando fiz jogos de loteria e do bicho, ou quaisquer outros jogos de azar, apostando dinheiro, interessar e me insinuar para mulheres ou homens casados, porque possuíam boas condições financeiras. Renuncio e confesso ter gastado dinheiro em bares, motéis e outros lugares que não agradavam a Deus. Adoração falsa e dando mais autoridade e poder ao inimigo para destruir a minha vida financeira. Ser egoísta e preservar o meu dinheiro e sempre gastar o dinheiro dos outros. Peço perdão e renuncio os pecados de comprar algo e depois ter que vender por não conseguir pagar. Quando batalhei, lutei, investi e gastei para conquistar o que não estava nos planos de Deus. Peço perdão por acreditar na mentira que, sendo dependente de Deus, vou ter uma vida miserável. Renuncio e confesso quando usei o meu dinheiro ou emprego para humilhar a minha família ou pessoas que estavam desempregadas e assim me sentir poderoso. Renuncio e confesso quando disse para os meus pais, patrões, líderes, família, que eles eram culpados da minha dificuldade financeira, não assumindo a minha independência, o meu pecado. Renuncio e confesso fazer dívida com intenção de não pagá-las. Dever ao ímpio e dar mau testemunho como cristão. Renuncio e confesso quando fui invejoso, invejosa e culpei a Deus pelas oportunidades que os meus irmãos tiveram e eu não tive. Ajudar e depois cobrar a Deus o resultado financeiro daquela ajuda. Renuncio e confesso quando alguém ficava me devendo e eu o tornava escravo, até que a dívida fosse paga de forma cruel. Quando deixei de colocar a minha fé em ação e coloquei a convicção no dinheiro como solução para o meu problema. Peço perdão, Senhor. Peço perdão e renuncio, confesso, ter inveja das coisas adquiridas pelos meus familiares, amigos, irmãos ou vizinhos. Pelo medo de perder e acumular coisas que não são necessárias. Quando coloquei o meu coração na poupança, pensando que isso me daria segurança financeira, nas horas de dificuldades e assim esquecendo que é Deus que cuida de mim. Renuncio e confesso, quando trabalhei para construir um futuro para meus filhos, fora do padrão de Deus. Como casal, por esconder gastos do meu cônjuge e fazer dívidas sem sujeitar a ele, sendo independente. Renuncio e peço perdão, confesso, esconder problemas financeiros do meu cônjuge, tentando resolver as dívidas sozinha, acarretando mais perdas na família. Confesso, peço perdão como pais, por não saber dizer não para os meus filhos e fazer dívidas para agradá-los. Peço perdão e renuncio quando fiz voto com Deus e, sendo abençoado, não paguei esse voto de dever
e não buscar negociação. Confesso, peço perdão quando desperdicei as coisas do meu trabalho, material, energia, água, equipamentos, dinheiro e tantos outros, dizendo que não sou eu quem pago. Renuncio e rejeito toda influência e característica desse trono no Brasil, nas áreas de trabalho, orador, músico, poeta, escritor, viajante, comerciante, atleta, inventor, na filosofia, química, metalúrgica, física e astrologia. Saio debaixo dessa influência e consagro os meus dons e talentos ao Senhor. Rejeito toda a influência e característica de Mercúrio, suas habilidades de controle no comércio, no sistema financeiro, na gestão da economia universal, no manejo da medicina e das drogas, como instrumento de cura e alucinógeno, e na maçonaria. Rejeita essa influência nos jogos de azar, cassinos, esportes, cinema, multinacionais e nos bancos, no carnaval, nos festivais orgásticos, rave, feitiçaria em toda religião, bruxaria e rituais bacanais, nas farmácias e drogarias, fazendo com que as pessoas se tornem dependentes desses remédios, e na bolsa de valores. Rejeito toda a influência de Mercúrio no Brasil, estabelecendo poder no tráfico de drogas, de pessoas e armas, fortalecimento financeiro na pornografia, no mercado da pornografia, e apoiando grandes líderes e instituições. Tomamos posse da palavra, Isaías 53, 4 e 5. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido, transpassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Renunciamos todas as práticas pagãs da Grécia, Egito, Roma, Pérsia, Índia, China, conhecimento dos magos, alquimistas e astrólogos, buscando o conhecimento oculto, pela transferência desses ensinos através da hermenêutica à igreja. Renuncio São Tomás de Aquino e todas suas influências, Aristóteles, Platão, Lutero e suas contaminações através da hermenêutica, filosofia, metafísica, de Mercúrio, Psicopompo, quando rezava pelos mortos no purgatório, passei a entrar e sair do inferno o tempo todo. Renuncio e rejeito, em nome de Jesus. Peço ao Senhor que me desligue de corpo, alma e espírito, de cada pessoa morta que rezei, através da cruz de Cristo e pelo seu sangue. A minha alma se desliga do inferno e é ligada no trono da graça de Adonai, e tomo posse da vitória da vida. Em nome de Jesus. Consagro a Deus a minha adoração, cancelando toda falsa adoração e sacrifício. Consagro os meus dons e talentos a Adonai e volto ao projeto original, para o qual fui criado, ser um adorador que lhe adore em espírito e em verdade. Cancelo todo o poder de Hipnos e Morfeu de entrar nos meus sonhos e adquirir a aparência dos meus entes queridos, me levando para a melancolia
ou a receber conselhos para me levar para o engano. Cancelo todos os pesadelos e sonhos de fobetor que tenta enganar e manipular minhas decisões, me levando a tomar decisões erradas. Eu saio dessas influências e declaro a palavra do Salmo 4:8, em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes habitar em segurança. Renuncio e confesso os meus pecados e dos meus antepassados, pelas práticas de orgias, rituais sexuais, fazer culto ao deus Pan, tendo relação sexual nos bosques, com ninfas e jovens, pelo culto a Baco, prática sexual do lesbianismo, usando bebidas, drogas alucinógenas, fazendo magias esotéricas, fazendo ritual de despedaçamento de animais e os comendo cru. Ter sido bruxa, que adorava o bode negro, renuncio e confesso através de orgias, abrindo um portal para pedir fortuna e favores a Satanás. Renuncio e confesso e rejeito toda maldição que recebi nos meus bens, através dessas práticas, e consagro a minha herança a Adonai. Renuncio a fauno, no profético, renuncio a séries, ser masoquista, autoflagelar, e todo pacto que fiz com esse trono, decretando no nome de Jesus, que manifestou as virtudes de Yahvé, Jireh, como nosso único provedor, que ele é o único pão vivente, que desceu do céu, e estabelecemos seu poder para nos fazer livres de todo o sistema financeiro caído, em nome de Jesus, que nas mãos de Deus está o poder para nos fazer prosperar, e que a verdadeira riqueza econômica flui de suas mãos para as nossas. Aleluia. Em sua prosperidade, não teremos tristeza e estaremos seguros. Estabelecemos, pela autoridade do sangue de Cristo, que a nossa geração viverá na saúde do reino conquistada por Jesus. Ativamos as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Ativamos as bênçãos de Gade, de acordo com Gênesis 3:11. O Senhor mudou a minha sorte. Declare isso. O Senhor mudou a minha sorte. Eu recebo a unção da organização. Estarei com as tropas do Senhor. Em cada batalha, minha fortuna aumentará. Eu trarei os despojos das guerras em minhas mãos. Ainda que o inimigo me ataque, o Senhor mesmo me entrega todos os meus inimigos. Eu nunca serei pego de surpresa, mas meus inimigos é que serão surpreendidos. Deus me fez para abençoar. Prosperidade é um desenho de Deus para a minha vida. E todo aquele que me ajuda a crescer, seja abençoado, seja bendito. O Senhor me dá forças e estratégias para despedaçar o inimigo na cabeça e deter sua obra, em nome de Jesus. Eu recebo a unção para invadir o terreno do inimigo, vencer, despojar e trazer os resgates em nome de Jesus. Amém, aleluia. Amém, queridos. Tá todo mundo bem aí? Amém, glória a Deus. Que nós possamos verdadeiramente ser livres. Amém, glória a Deus. Viveremos as promessas do Senhor. Essa manhã o Senhor passou a sua espada, nos desligando, nos desconectando dessas características, dessas influências. Nosso coração é mudado em nome de Jesus. A palavra nos transformou. Não vai nos transformar, não. A palavra hoje nos transformou. E viveremos as glórias ou a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Shalom, shalom.
Amém? Shalom. Deus abençoe. Um ótimo dia para todos.